Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer um grande fechamento de um dos primeiros pontos aqui do catecismo. Você que é catequista, você que é estudante de teologia, fique muito atento neste ponto, que ele é muito importante para a nossa compreensão do catequese ponto a ponto. E estamos aqui hoje com o ponto 44. O ser humano, por natureza e vocação, é um ser religioso. Este ponto, que é um dos resumos, fica na pé de página do Nós Cremos, né? Ele é um fechamento da primeira sessão. Ponto 44 nos diz o seguinte: o homem é por natureza e vocação um ser religioso, vindo de Deus e caminhando para Deus. O homem não vive uma vida plenamente humana, senão na medida que livremente viver a sua relação com Deus. E qual é a fundamentação? Qual a fundamentação teológica? Qual a fundamentação da argumentação do parágrafo 44 do Catecismo da Igreja Católica? Bom, ele afirma que o ser humano, por natureza e vocação, é religioso. Então, a origem e o destino do homem estão em Deus. A vida humana só atinge a sua plenitude à medida em que o homem vive conscientemente e livremente essa relação com Deus. Este ponto é muito importante para nos lembrar, para nos ensinar a profunda relação que o homem tem na sua natureza saudável com a sua origem divina. Eu me lembro de uma frase que estava na beneficência, numa dos hospitais da beneficência portuguesa. Eu não me lembro se no Rio ou em São Paulo, mas dizia o seguinte: é fácil viver sem Deus, mas é terrível, é cruel morrer sem Ele. Esse ponto vai enfatizar a importância fundamental da relação com o divino para a realização plena da natureza humana. Então, a natureza religiosa do ser humano é algo patente, algo visível. A argumentação parte da premissa de que o homem, por sua própria constituição, é votado, ele busca Deus, ele quer se encontrar com Deus, ele busca o transcendente, ele quer o transcendente. Isso significa que, independente de nossas circunstâncias culturais, históricas, o ser humano busca naturalmente algo que está além de si mesmo, além do mundo material. E essa inquietação, essa busca pelo sentido último da existência é uma marca da natureza humana. É uma marca da natureza humana e que faz com que o homem busque a cada instante falar com Deus, se encontrar com Ele. Santo Agostinho, que é uma história, a história da vida dele já é, por si só, um testemunho dessa realidade. Nas Confissões, e eu já citei várias vezes essa expressão: fizeste no Senhor para ti, nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Confissões 1:1. Para Agostinho, o ser humano possui uma sede natural de Deus, pois ele foi criado à sua imagem e semelhança e só encontra descanso em Deus. O propósito do homem é se encontrar com seu Criador. Podemos dizer isso. E o que é propósito? O propósito é a finalidade. Finalidade. Eu vou dar um exemplo. Qual a finalidade deste instrumento aqui? Essa é a finalidade. Eu posso fazer o que eu quiser, mas a finalidade original é esta. Eu posso fazer com o homem o que eu quiser, mas a finalidade original dele é se encontrar com Deus. É ser expressão de Deus para os outros homens. É viver a expressão do amor, da comunidade, da fidelidade, da bondade, da justiça. E isso é inerente ao homem, e isso se reflete como uma vocação, como um chamado. Além da natureza religiosa, esse parágrafo 44, ele sublinha que o homem também é um vocacionado para viver essa relação com Deus. Ou seja, quanto mais eu conheço de mim, mais eu busco Deus. A vocação é um chamado de comunhão, é um chamado de encontro. Talvez para nós isso fica muito mais tranquilo de ser interpretado à luz da nossa liturgia. A liturgia, que é quando a gente fala que a oração é um alimento, quando a gente fala que a Eucaristia é alimento, nós também falamos que a oração é encontro. Quando falamos que a oração é encontro,
nós falamos que é a Eucaristia encontro. Quando eu falo da palavra, eu falo deste encontro. Eu encontro o ensinamento, eu encontro o afago, o conselho, o direcionamento. E isso tudo eu encontro. Quando eu desço uma mensagem para alguém, mesmo que deve anos e anos para aquela pessoa encontrar aquela mensagem ou receber aquela carta, no momento em que ela recebe, se dá o encontro. Da mesma maneira que tudo aquilo que nós temos dentro de nós e vamos descobrindo, nós vamos nos encontrando com Deus. Deus que habita em nós. Deus que se encontra em nós. E essa vocação é um chamado de comunhão com o Criador. Esse exemplo que eu dei há pouco, talvez seja um exemplo muito, muito útil para a conversa com os jovens, com os adolescentes. Deus escreveu em nós palavras que nós devemos escutar. Deus deixou em nós mensagens de quem Ele é, do que Ele quer e de quem nós somos e qual o nosso propósito. E por mais que leve anos e anos, a vocação, este chamado, faz com que cada uma daquelas mensagens que está escrita em nós, que está dentro de nós, e eu falo de nós quanto humanidade, elas sejam lidas por nós. A palavra que está gritando, a palavra que está chamando, a Eucaristia que está chamando, a oração que está chamando, a caridade, o amor, a comunhão. São mensagens de Deus que nos fazem ver. E a doutrina católica, ela sustenta que o ser humano foi criado para participar dessa vida divina. Então, sempre será um chamado, uma vocação, que está escrita no próprio ser humano. A contemplação direta de Deus, que é o objetivo final de todas as nossas ações, escolhas, ela é algo inato no homem. Algo que foi deixado no homem por Deus, que o encaminhou, o enviou, o criou, mas o quer junto a si. O quer dentro de si. O quer junto dele. E a plenitude da vida humana, ela só se encontra em Deus. E o homem só atinge a plenitude de sua existência quando responde livremente a essa vocação. Aqui, a liberdade humana é essencial. Deus não força o homem a ter uma relação com ele, mas convida. Vem e segue-me. Vinde e vede. As palavras do próprio Cristo, quando perguntaram: onde moras, mestre? Quem és? Vinde e vede, faz experiência. A dignidade do ser humano consiste na capacidade de responder esse chamado, de ir conhecer, de ir passar o dia com ele, de ir ver, de caminhar com ele, de fazer o caminho. Talvez, muito inspirado nisso, um dos primeiros nomes da Igreja Católica era o caminho. Da Igreja, na sua nascente, aqueles do caminho. Aqueles do caminho. Para a teologia cristã, essa relação é aquela relação de Emaús, de reconhecê-lo ao partir o pão, nas palavras, deixar-se tocar. Algo está me dizendo, algo está me chamando, algo está me movendo para aquele momento. E esta busca, ela é uma busca incessante, uma busca que gera angústia, gera uma aflição quando não fizeste. Nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. E esta falta de relação com Deus, ela é cruel para o ser humano. Porque, na perspectiva cristã, uma vida de incompletude, a palavra, uma vida incompleta, marcada por alienação do que é verdadeiro, do sentido da existência, aquele que diz, o ateu prático, aquele que sabe que ele existe, mas não quer conhecê-lo, não quer buscá-lo, está fazendo uma crueldade, está fazendo algo terrível consigo mesmo. Isso significa que o homem só pode entender a sua verdadeira identidade e destino à luz de Cristo, que se revela no plano divino para a humanidade. Entender Cristo é entender quem somos. Ele é o primogênito. Nós somos os filhos de Deus, a imagem do que ele é filho. A fundamentação teológica dessa argumentação, ela está originada na Bíblia, no catecismo, em todos os teólogos.
O livro do Gênesis vai falar isso, criados à imagem e semelhança de Deus. O Criador é o ponto central, Ele é que nos dá identidade, Ele somos, Ele é aquele que é. Quando nós nos apresentarmos diante dele, devemos saber quem nós somos. O catecismo, ele interpreta a relação que está na Sagrada Escritura com a nossa vida, com a nossa natureza, e algo que não é apenas natural, mas é vocacional, um chamado intrínseco ao homem que deve responder. Um dos primeiros a elaborar a noção de maneira clara, de maneira poética, foi Santo Agostinho. No livro As Confissões, ele fala do grande anseio dele de se encontrar com Deus e da sua infelicidade sem Deus, porque fomos criados para a comunhão com Ele. São Tomás é outro que vai defender que todas as nossas ações devem ser ordenadas para esse fim último, que é a verdadeira felicidade consiste na contemplação de Deus, que é a relação plena da natureza. Teólogos modernos como Karl Rahner, eles vão falar que o homem é o ouvinte da palavra. Ab audire, obedecer, saber ouvir. O homem ouve o chamado de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Esse ouvinte, ele é aquele que espera a revelação. E essa abertura para Deus é fundamental para a experiência do homem. Sem ela, o homem vive num estado de alienação, de incompletude. Na prática, isso vai se refletir em como as pessoas buscam propósito e sentido para suas vidas. Como elas buscam significado, especialmente nos momentos de crise, de sofrimento. Frequentemente, aponta para a dimensão religiosa na existência humana. Muitos, quando confrontados com questões do sentido da vida, acabam recorrendo à espiritualidade ou à fé para encontrar respostas que transcendem a limitação da vida material. Ou seja, o homem, quando começa a olhar para ele percebe que não faz sentido ele estar aqui, ele ser o que é, se ele é apenas finito aqui. Ele entende que existe um chamado à transcendência, existe um chamado à eternidade. Quando olhamos para fatos reais, olhamos para a vida dos santos, por exemplo, a vida dos santos, dos místicos, são exemplificando como a relação com Deus transforma radicalmente a vida humana. São João da Cruz, Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, São João da Cruz, Padre Pio, Santa Clara, São Francisco de Assis, as experiências, os escritos dessas pessoas, o seu exemplo de união com Deus é fruto de uma busca pessoal, livre, que traz a paz, um sentido de realização que nada no mundo pode oferecer. Por isso, geralmente, eles deixam tudo para conquistar isso. A frase do Evangelho de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna. Essas pessoas, elas conseguem compreender isso, aprofundar as suas vocações, a sua relação de homens com Deus, de humanidade com Deus, e ouvem essa vocação religiosa e entendem essa vocação religiosa. Muitos exemplos aqui nós vamos ter, exemplos de, se pegarmos todos os dias um santo para fazer a leitura dos santos, podem ter certeza, senhores, que os senhores vão ver que em cada um deles encontra esse chamado, essa vocação. Essa palavra é muito, muito forte para nós cristãos. Um chamado. Um chamado não para obedecer, mas para entrar em comunhão. Bom, gente boa, fica aqui embaixo os comentários, fica aqui as sugestões, fica aqui a bibliografia. Esse aqui que é um texto de resumo de uma parte do catecismo, é o ponto 44. Esse foi mais, eu sou o professor Euclides dessa escola Teófilos. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.